Olá, meu nome é Jamerson. Me fizeram a pergunta, quando eu devo orar? A Bíblia diz que nós temos que orar em todo tempo e lugar. O que isso significa dizer é que muitas vezes me perguntam porque Jesus disse que deveria orar no seu quarto em secreto, onde Deus em secreto vê, te recompensará. Sim, quando Jesus disse isso, ele disse no texto, e no texto lá de Mateus 6, você vai observar que Jesus estava dando uma série de instruções, como por exemplo da esmola, e muitos tocavam trombeta porque estavam dando esmola, e outros orando, impostando a voz, e até hoje isso acontece. Você vai numa determinada igreja, e às vezes a pessoa ora com uma impostação de voz para dizer que ora melhor, é mais santo do que os outros porque ele imposta a voz. Não é assim que Deus ouve a oração. Na verdade, a oração tem que estar carregada de sinceridade, com um coração que realmente está declarando a palavra de Deus. Então, como é que eu devo orar? Muitas vezes a pessoa está orando, querendo acertar algumas orações para ver se cai alguma coisa para ele. Não é assim. A oração é uma confissão alinhada com a palavra de Deus. A oração é você declarando a vontade de Deus por meio daquilo que a própria palavra de Deus está declarando. Ou seja, quando eu oro com o coração do justo, aquele justo que busca a santificação, declarando as próprias promessas do Deus Pai, confiadamente, como um filho do que não tem do que se vergonhar. Entende? Você vai se aproximar de Deus com uma mente de filho, não como alguém com medo da presença divina de Deus. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai saber? Será que ele vai me dar atenção? Não, isso não é uma oração de fé, isso é uma oração de dúvida. E a Deus não responde orações de dúvida, Deus responde orações de fé. Então, quando eu oro baseado, crendo nas promessas do que o próprio Deus disse. Às vezes você vai num texto, dentro de um contexto, você vai entender ali, por exemplo, quando as pessoas usam essa frase, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, ele disse dentro de um contexto ao qual ele trouxe a memória daquelas pessoas naquele momento de que ele sabia saber estar sobre o muito, estar sobre o pouco, ter fartura, ter escassez, passar por perigos, porque todas as coisas, dentro desse contexto, eu posso, porque ele tinha fé, ele declarava essa fé, então porque ele declarava essa fé, ele podia todas as coisas naquele que fortalece. Então, meus irmãos, Deus vai ouvir uma oração que está alinhada com a palavra da fé, que está sendo declarada juntamente com essa fé. Então, se você ora, meio que, será que Deus vai me ouvir? Será que ele vai me entender? Será que ele vai me atender? Não é uma oração de fé, é uma oração de dúvida, e aí não tem uma oração que prevalece. Então, quando eu for orar, eu posso orar em todo tempo, em todo lugar, não tem problema. Quando Jesus deu aquele aconselhamento, foi para quebrar um paradigma ali de pessoas que estavam usando da oração para se fazer, para se promover, se declarar coisas como se estivesse estando num nível muito mais acima. Então, não, você pode orar em todo tempo, orar em línguas, se manter em purificação constante por meio dessa oração. E a sua oração, que é a oração do justo, a boca que vai estar falando com fé, vai receber aquilo que está falando. Então Deus, ele está o tempo todo nos trazendo por meio dessas orações, esses entendimentos, o querer dele, a vontade dele. Então quando eu oro alinhado com a vontade dele, porque eu sei que no final de todas essas coisas Deus vai me atender, porque a minha oração é a oração eficaz, é a oração do justo, é a oração do filho, é a oração daquele que está se procurando sempre se santificar na palavra de Deus, aleluia! Então fique firme na sua oração. Lá em Mateus 6, verso 9, Jesus ora ensinando a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos chegaram para Jesus, Jesus ensina-os a orar assim também como João ensinou aos seus discípulos. Quando Jesus foi ensinar a eles, Jesus simplesmente implantou o sistema de alguns princípios no Pai Nosso. Você não tem que repetir o Pai Nosso, é um modelo, é uma forma de orar com a coerência dos princípios bíblicos. Então, qual é a consciência que você tem que orar? Se você começa orando Pai Nosso, a sua consciência tem que ser de filho, aleluia! Olha aí a revelação. Se você ora Pai Nosso, se achando um pecador, se achando talvez não merecedor, sua oração não é eficaz. Então eu preciso ter a consciência de que sou filho e orar, enaltecer o nome daquele que é o único digno e assim, através dessa oração, lembrar dos conselhos que Jesus diz, perdoando, agradecendo, sendo grato,
Amém? Então, reveja lá o Pai Nosso, veja os princípios, arranque tudo que extraia, tudo que você puder dos ensinamentos de Jesus e os princípios que ele estabeleceu ali, e eu te garanto que a sua oração vai ser uma oração de filho, uma oração eficaz, uma oração de santo, uma oração de justo, e aí é impossível que aí a resposta não chegue. Então essa oração de meio de dúvida não é a oração que agradece a Deus. Ore com fé. Aleluia! Ore olhando os princípios da palavra, declare o que o próprio Deus prometeu pela sua própria palavra, e o próprio Deus vai reconhecer que você realmente o ama e o respeita. A palavra diz que aquele que guarda os mandamentos, lá em João, capítulo 15, verso 7, e pede, vai crendo, vai receber, porque pediu segundo a palavra de Deus, amém? E o propósito da nossa oração é que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Então, é essa visão, esse é o foco que nós temos que orar. Bem, se você gostou dessa ministração e quer mais, e quer aprender mais, venha nos fazer uma visita. Estamos situados na rua Rio São Francisco 60, bairro Novo Riacho, em Contagem. Se você quiser mandar perguntas, eu vou deixar aqui meu e-mail, cristosalva2015@gmail.com. Faça a sua pergunta, faça a sua crítica e nós vamos avançar. Esse é o tempo. Há uma aceleração. Deus quer falar e você pode, através das redes sociais, divulgar, aprender e crescer cada vez mais dentro dessa palavra. Amém? Um forte abraço. Eu quero deixar o último conselho continue na prática dessa palavra. Obrigado, meus irmãos.